Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quinta-feira, esse dia lindo que vai começando agora, e que nós possamos começar o nosso dia em oração, terminar o nosso dia agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor derramou já sobre nós e pelas que ainda vai derramar. Porque uma coisa que nós temos que ter como cristãos que seguem a Deus, que andam em obediência, é fé e a certeza de que Deus vai cumprir a promessa que Ele colocou no nosso coração. E justamente por isso hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é importantíssimo na vida de quem segue ao Senhor e de quem deseja viver as promessas, que é não duvidar, porque a dúvida paralisa as promessas. Por vezes o inimigo ele procura colocar a dúvida na nossa mente para que a gente se distancie, para que a gente perca o foco do Senhor e das promessas que Ele tem para nossa vida e passe a acreditar nessas mentiras que dizem que não é para nós, que não vai acontecer, que é tarde demais. Mas hoje Deus vai trazer uma palavra de encorajamento e de bênção para nossa vida. Eu tenho fé. E antes de iniciar, quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum aqui todos os dias, e também curtir esse vídeo se você puder, e claro, se você quiser, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas e a palavra de Deus ela chega mais longe, e é isso que a gente quer, e Deus quer. E agora a frase profética que a gente escreve todos os dias nos comentários, eu já escrevi aqui. E se você tem fé, escreva também, crendo que quando nós escrevemos, nós decretamos, nós damos legalidade no mundo espiritual. E até vou dar um conselho, se você não tem um caderno, compre um caderno para escrever esses decretos, para escrever suas orações, porque depois você pode visualizar e ver como as promessas vão se concretizando na sua vida e na nossa vida. A frase é: mesmo quando tudo diz que não, eu escolho crer, porque Deus não mente. Vou repetir. Mesmo quando tudo diz que não, eu escolho crer, porque Deus não mente. Amém? A leitura bíblica diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago 1, 6-8. Quantas vezes você orou pedindo algo a Deus e no mesmo dia já estava dizendo: acho que não vai acontecer? Você já teve a sensação de que a sua fé está ali, viva, mas meio misturada com medo, com incertezas ou com desânimo? Pois é sobre isso que Tiago fala nesse texto. A dúvida não é apenas uma emoção, ela é uma posição. É como se ela gritasse: eu não acredito realmente que Deus vai fazer. Tiago é direto e firme. Quem duvida não deve esperar receber nada de Deus. Duro? Talvez. Verdade? Com certeza. Deus não rejeita o fraco nem o cansado, mas Ele não opera onde há fé dividida. A fé dividida é quando a gente ora, mas já se prepara para a frustração. É quando a gente crê, mas já calcula um plano B. É quando a gente espera, mas já imagina o "e se não acontecer?". A dúvida nos faz viver em modo de sobrevivência espiritual. Não ousamos mais sonhar alto, orar grande, declarar com autoridade. Ficamos como ondas no mar, uma hora acreditando, outra hora recuando. E uma vida assim não se sustenta. É cansativa, é fraca, é instável. Dúvida é escolha, não é sentimento. Não confunda dúvida com medo. Você pode estar com medo e ainda assim escolher crer. Mas a dúvida é mais sutil. Ela se veste de racionalidade, de precaução, de realismo. Ela diz: não crie expectativa, é melhor não se frustrar. Mas o reino de Deus é movido por fé, não por lógica.
Se Deus disse, então a dúvida é desobediência espiritual. Abraão foi chamado de pai da fé porque ele creu contra a esperança, Romanos 4,18, mesmo sem ver, mesmo sem lógica e mesmo sem idade favorável. Ele escolheu crer. E você? Tem escolhido crer ou tem deixado a dúvida ditar a sua teologia? Quem duvida é como a onda do mar, agitado, cansado e sem direção. Uma onda é instável, vai para frente e para trás, sobe e desce, não tem rumo. Tiago diz que quem duvida vive assim, ora empolgado, depois desanima, acredita, depois afunda. A fé constante é o que sustenta o milagre até que ele se manifeste. Muitas pessoas começam com fé, mas desistem no caminho porque olham demais para as circunstâncias. E é como Pedro, que andou sobre as águas, mas começou a afundar quando deu atenção ao vento. Deus quer levantar em você uma fé sólida, madura, firme. Não uma fé que só funciona quando tudo está bem, mas uma fé que diz: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu continuo, mesmo em silêncio eu confio. A dúvida é o oposto da fé, mas parece mais confortável. A dúvida não exige coragem, ela te poupa de se frustrar. Ela parece sensata, mas ela te mantém longe da promessa. A fé, por outro lado, te expõe, te coloca diante de uma expectativa, te exige entrega. É por isso que muitos preferem não acreditar demais, porque se não acontecer, acham que vão se proteger. Mas a dúvida não protege, ela sabota. Ela impede que você viva o milagre. Quantas bênçãos você já perdeu porque deixou a dúvida falar mais alto? A fé é visão espiritual e a dúvida é cegueira com olhos abertos. A dúvida enxerga com os olhos da carne, a fé vê com os olhos do espírito. A dúvida diz, não tem jeito, e a fé responde, mas Deus é o caminho. A dúvida analisa o histórico, a fé lembra de que Deus não se limita ao passado. Deus não precisa da sua lógica, Ele precisa da sua confiança. A sua fé precisa gritar mais alto que a sua dúvida, porque a dúvida sussurra a derrota, mas a fé declara a vitória antes de acontecer. Não espere receber de Deus se você insiste em duvidar dele. Tiago é claro, quem vive na dúvida não pode esperar que Deus entregue aquilo que prometeu. Quem vive na dúvida não pode esperar de Deus aquilo que ele prometeu. E isso não é Deus sendo cruel. É que Deus é um pai que trabalha com quem coopera com ele em fé. Ele não vai operar onde a instabilidade reina. Deus quer fazer, mas você quer crer? Ele não precisa de você perfeito, mas ele quer você disponível, estável e crendo até o fim. Amém, amém e amém. Que palavra poderosa, e a dúvida é a maior armadilha do inimigo para a nossa vida, porque ela nos faz nos sabotar e acreditar que não vai acontecer, que é melhor não fazer, aqui está confortável. Às vezes você tem um sonho que é uma promessa de Deus, um sonho grande, mas você pensa, se eu der esse passo, a chance de eu me frustrar é muito grande, você deixa de fazer por causa da dúvida que o inimigo coloca na tua mente. É a única forma que ele consegue nos paralisar. Não deixe a sua dúvida ser maior que a sua fé. A dúvida não pode ser maior que a fé. Amém? Vamos orar, pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, hoje nós reconhecemos que muitas vezes a dúvida paralisa a nossa fé. Quantas vezes, Pai, nós te pedimos algo, mas nós duvidamos logo, no mesmo instante. Quantas vezes, Senhor, nós nos deixamos guiar pelos ventos das circunstâncias, ao invés de nos ancorar na Tua presença. E hoje, Pai, nós rejeitamos toda dúvida. Nós rejeitamos todo medo disfarçado de cautela, toda incredulidade que nos afasta do Teu melhor para a nossa vida, Pai. Nos ensina a confiar como Abraão, como Pedro ao dar o primeiro passo. Nos ensina a manter os olhos em Ti, Senhor, mesmo quando os ventos sopram forte. Fortalece a nossa fé,
amadurece a nossa confiança, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a promessa, que o Senhor não mente, que o seu caráter é incorruptível, Senhor. E nós escolhemos crer, mesmo quando tudo diz que não, mesmo sem ver, mesmo sem entender, nós cremos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia incrível, guiado pela presença dEle, e que você possa ser um canal de bênção na vida de alguém também agora, enviando esse devocional. Envie para quem você sentir no seu coração e creia que quando você abençoa as outras pessoas, você é ainda mais abençoado. Que Deus ele nos ensina a servir. Amém? Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagre.